Grandes civilizações. O Império Romano, primeira parte. Todos os caminhos levam a Roma. O que quer dizer esse velho ditado? Será que todas as estradas do mundo se encontravam em Roma? Roma de novo? Eu sempre acabo aqui! Essa expressão faz sentido, porque os romanos construíram uma rede de estradas de um lado a outro de seu território, como uma teia de aranha. Mas esse ditado vai muito além. Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, não se está fazendo referência apenas a esses caminhos por onde transitam carroças e cavalos, mas também ao nascimento de muitas ideias fundamentais da civilização ocidental. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo que a civilização ocidental fez desde então, que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tem alguma relação com os romanos. O Império Romano foi um dos mais importantes da história. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade, mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Rômulo. Na mitologia, Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra. Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e muito agressivo. Mas, por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva da guerra e do amor. A República. Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. E essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formavam um conselho que limitava o poder supremo do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C., um rei particularmente mau foi deposto, e o Senado proclamou que nunca mais Roma teria um rei. De agora em diante, Roma é governada pelo povo. Esse foi o início da República Romana, a primeira república da história. A República Romana funcionava bem, mas às vezes havia problemas. Os patrícios, que tinham muito dinheiro, terras e poder,
muitas vezes entravam em choque com os plebeus, geralmente mais numerosos e mais pobres, ou seja, todos os que não eram patrícios. Os plebeus começaram a clamar por melhores condições, mais alimentos e novas terras. Assim, o Senado decidiu que se Roma estava crescendo, seria necessário obter mais riquezas e mais terras. Por isso, formaram um exército forte para expandir seu território. Primeiro, toda a Península Itálica. Depois, conquistaram a Grécia, a Gália e, finalmente, a poderosa cidade de Cartago. Em seguida, passaram a controlar todo o mar Mediterrâneo. Como Roma e a riqueza cresciam, a cidade se tornava mais difícil de governar. Mamma mia. Então, um general muito bem-sucedido se destacou dentre os demais. Eu sou Júlio César e vou governar Roma. Não se preocupem, eu vou tirar vocês dessa crise. Júlio César foi um general muito popular porque havia ganho muitas batalhas. Sua vida e seus feitos em Roma o tornaram um dos personagens mais famosos da história. Júlio César deu início à época mais gloriosa de Roma. O Império Romano. Quando Júlio César assumiu o controle da cidade, passou a ser adorado pelo povo. Ele estava a caminho de ser o novo governante de Roma. Mas os senadores não gostaram nada dessa ideia, porque não estariam mais no comando. Então, organizaram uma conspiração e esfaquearam Júlio César até a morte nas escadarias em frente ao Senado. Até tu, Brutus. Sua morte gerou um caos em Roma. Até que, finalmente, Otaviano, filho adotivo de Júlio César, converteu-se no primeiro imperador romano, César Augusto. César Augusto assumiu o comando, deu fim a um século de guerras civis e inaugurou em Roma uma era de paz, prosperidade e grandeza imperial. Os romanos nunca se conformaram com o território que tinham. Sempre queriam mais e mais e mais. Essa ambição só foi alcançada graças à formação do exército mais poderoso do mundo. Muitas de suas estratégias foram baseadas em exemplos de Alexandre o Grande, o conquistador da Macedônia. Os soldados romanos foram organizados em unidades chamadas falanges e treinaram a famosa formação tartaruga, que os protegia com escudos por todos os lados, como um casco de tartaruga impenetrável. Além disso, atrás das legiões vinham as atiradeiras, capazes de disparar gigantes lanças de madeira. E também as catapultas, que podiam arremessar pedras pesadas ou enormes bolas de fogo. Nos primeiros tempos do Império, Roma conquistou terras desde o Oceano Atlântico até o rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara. Nossa! E os romanos continuaram conquistando e anexando territórios ao Império durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II depois de Cristo, durante o reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Havia conquistado muitos territórios e era extremamente rica. Mas ainda assim, as tensões entre os patrícios e plebeus eram constantes. Então os imperadores procuraram uma maneira de entreter o povo. Por isso, realizavam espetáculos no circo romano. O povo romano adorava se reunir para ver corridas de bigas, batalhas navais e combates entre gladiadores. Touros, leões e rinocerontes ora enfrentavam-se, ora dividiam a arena com algum gladiador. Ingressos para a batalha épica de hoje! Mais épica que ontem e menos do que amanhã! Ingressos! Quem vai querer ingressos? Mas quem eram esses homens que arriscavam suas vidas com o único objetivo de entreter o povo? Geralmente eram prisioneiros de guerra ou infratores que haviam se tornado escravos. No fim da luta, quando um gladiador ferido caía, o imperador perguntava ao público se ele merecia viver ou ser executado. Os gladiadores vitoriosos em muitos combates tornavam-se heróis do povo. Tinham fama e dinheiro, e se fossem realmente bons, eram libertados da escravidão e viviam de glória e riqueza para o resto da vida. A família. O núcleo da sociedade romana era a família. As famílias ricas, ou seja, os patrícios, eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Eu sou um pater familias, ou seja, o pai da família, a autoridade máxima para os assuntos familiares. Por exemplo, eu tenho que dar permissão para o casamento de meus familiares, e quando brigam, eu ajo como juiz. Era isso mesmo. Tudo e todos na casa dependiam dele. Não só os filhos e parentes,
mas também quem vivesse sob sua autoridade, inclusive criados e escravos. É claro que era melhor respeitar e obedecer ao pater familias, pois ele tinha tanto poder que a lei o autorizava a dispor da vida, vender como escravo ou matar qualquer membro da família. O que você disse? Nada, nada. Todas as manhãs, depois de vestir a túnica e tomar café, o nobre romano ia para o fórum onde todos os líderes da cidade se encontravam. Ali, ficava sabendo das novidades, conversava com outros nobres e dedicava-se aos negócios. Depois, almoçava, fazia a siesta e ia aos banhos públicos para relaxar, imerso em água quente. Os banhos públicos eram muito importantes para os romanos, que utilizavam engenhosos sistemas de caldeiras para aquecer a água. Essa água era trazida ao centro da cidade por meio de um gigantesco sistema de aquedutos que iam até as nascentes e lagos. As normas. A lei era algo muito sério em Roma, porque quem a violasse poderia perder todos os seus bens ou a vida. Mas como saber o que era permitido se as leis mudavam o tempo todo segundo os caprichos dos patrícios? A solução foi simples. Os plebeus exigiram que se estabelecesse um código no qual todas as leis e suas respectivas modificações estivessem registradas. Esse código de leis ficou conhecido como Direito Romano. Hoje, quase todos os países do mundo tomam o direito romano como base antes de promulgar uma lei. Havia leis para quase tudo em Roma. Leis de compra e venda, leis para transitar ou navegar, leis para se casar. Ufa, muitas leis. Os romanos também compreenderam que uma língua comum era necessária para gerenciar um império com populações tão diferentes. Foi assim que o latim ganhou força. O latim era usado inicialmente na Península Itálica e depois em todo o Império Romano. Todos os lugares conquistados por Roma acabaram usando o latim. Nessas novas terras, os povos usavam outras línguas e foram chamados de bárbaros pelos romanos. Os romanos pensaram que seria mais fácil para o império se todos falassem a mesma língua. Bem ou mal, a verdade é que o latim substituiu muitas línguas locais. Devido à grande extensão do império, muitas línguas baseadas no latim foram se formando. Há várias semelhanças entre palavras. À medida que o Império Romano se expandia além de seus limites, muitos povos iam sendo conquistados e incorporados. Com o passar dos séculos, esses povos se cansaram de estar sob o domínio romano. Ao final do século III d.C., foi preciso dividir o Império Romano em duas partes. Mas ao invés de facilitar as coisas, essa divisão causou várias guerras civis, envenenamentos e uma série de imperadores que não conseguiam mais manter o equilíbrio. Competidores, vocês estão prestando atenção? Durante a época de César Augusto, no começo do Império, numa província romana pobre e distante chamada Palestina, nasceu Jesus de Nazaré. Jesus era muito bom e pregava que, com amor, era possível alcançar a salvação no reino de Deus. Pouco a pouco, essas ideias foram recebendo apoio. Então, os soberbos romanos viram em Jesus um poderoso inimigo. Por isso, ele foi preso e crucificado. Após séculos de perseguições e mortes, o cristianismo acabou se tornando a principal religião do Império Romano. Finalmente, manter o império tornou-se insustentável. E em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos povos germânicos. A outra metade, o Império Bizantino, manteve-se até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Isso nos leva à nossa questão. Pode um império durar para sempre? People? Não? E a resposta é... Olha o suspense... Não! Ganhei! Na realidade, mesmo o Império Romano tendo terminado, sua influência persiste até hoje. O latim é a língua-mãe de muitas línguas modernas. O direito romano é a base das leis de quase todo o mundo. E suas instituições serviram de modelo para muitos estados modernos. Ainda hoje, tão distante de seu antigo esplendor, Roma continua sendo a cidade para onde todos os caminhos levam.
2000 anos de idade. Um milagre da engenharia. Um estádio para 50.000 espectadores. Aqui nasceram estrelas e perderam-se vidas. Ele revelou a glória de Roma e também seu lado mais selvagem. A partir de evidências arqueológicas e do único relato de uma testemunha ocular, nós voltamos à inauguração do Coliseu. Animais, execuções e um duelo lendário. Imponente, brutal, engenhoso. Roma construiu o Coliseu e a indústria do entretenimento. Roma antiga revelada. O Coliseu. O povo de Roma enfrenta tempos difíceis. Verão romano 80 depois de Cristo. Houve uma epidemia de peste, a pior que eles conseguem se lembrar. Depois, um incêndio ardeu por 3 dias e noites, destruindo grande parte da cidade. Há menos de um ano, o vulcão Vesúvio entrou em erupção, soterrando as cidades de Pompeia e Herculano sob as cinzas. Em um mundo onde os eventos naturais eram mensagens divinas, esse foi um sinal terrível. A cidade também está de luto. O imperador Vespasiano, que havia resgatado Roma do caos criado pela loucura de Nero, está morto. Os romanos precisavam ser lembrados de que essa era a maior cidade do mundo, a capital de um grande império. É por isso que o Coliseu está prestes a ser aberto. E um período de 100 dias de jogos logo terá início. Ele foi construído ao longo de 10 anos, alterando lentamente a paisagem. E embora as 7 colinas de Roma sejam cobertas por templos e palácios, prédios públicos e mercados, seus moradores nunca viram nada parecido. Roma é a capital de um império, mas nunca teve um anfiteatro à sua altura. Roma sempre foi muito atrasada em relação às outras cidades italianas, em termos de construir uma estrutura de pedra permanente para abrigar seus jogos, porque o governo não confiava nos romanos. Quem podia prever o que um público descontente faria se fosse encorajado a se reunir? Agora, mais do que nunca, as massas devem ser aplacadas, hipnotizadas. Então, com a construção do Coliseu, tudo isso mudou. Uma multidão de 50.000 pessoas se dirige ao Coliseu em clima de festa. É como qualquer grande evento esportivo moderno. Temos mercadores anunciando seus produtos, vendendo comida, vendendo vinho, vendendo lembranças. Estão todos aqui. Estão pedintes, ladrões, prostitutas e tudo acontece à sombra dessa grande arena. Roma é uma cidade de monumentos gigantescos, mas nenhum deles se compara a esse. A maior parte da população de Roma deve ter sido afetada, direta ou indiretamente, pela construção desse edifício colossal. E este era o objetivo. Mais do que reunir um público, o Coliseu uniu uma cidade. A história não preservou o nome do arquiteto, do engenheiro ou do mestre de obras, porque a família que financiou o Coliseu não queria dividir o crédito. Eles eram a nova dinastia governante, os Flávios. Vespasiano, o primeiro deles, havia subido na hierarquia do exército e tomado o poder. Ele encomendou a obra. Após sua conclusão, quem inaugurou o Coliseu foi seu filho, Tito. Eles queriam provar ao povo de Roma que mereciam herdar o manto dos Césares. Esta ideia era claramente uma obsessão. Portus, o porto de Roma. Aqui, os arqueólogos fizeram uma descoberta que mostra o quanto os Flávios se importavam com a própria imagem. É um busto do imperador Tito, não muito realista.
Tito não tinha mais de 40 anos quando esse busto foi feito, mas ele parece um homem mais sério e mais velho. Isso transmite a imagem de um imperador dedicado e não de um lunático tocador de lira como Nero. Os Flávios tinham muito a provar. Ninguém nunca tinha ouvido falar dessa família. Vespasiano ficou rico criando mulas para o exército romano e não era considerado muito honrado. Então precisavam provar que tinham o direito e a capacidade de governar o Império Romano. E o projeto do Coliseu foi grande parte desse processo. Ele consome 99 mil metros cúbicos de pedra, revestimento em mármore, estátuas. As evidências sugerem que havia água canalizada para bebedouros, até 44 por andar. O custo é claramente astronômico. Grande o bastante para arruinar um estado menor. Na verdade, foi exatamente o que Tito e Vespasiano fizeram. Eles saquearam um país inteiro. No ano 67, Vespasiano foi enviado para reprimir uma rebelião na Judéia. Seu filho Tito concluiu a missão no ano 70, pilhando a própria Jerusalém. Com seu triunfo, ele levou todos os espólios do grande templo. Temos alguns deles aqui. O candelabro de ouro com 7 braços, a menorá. Mas eles fizeram mais do que ostentar as riquezas. Elas foram investidas em grandes monumentos. E o maior deles foi o próprio Coliseu.
Não é uma extravagância ou um ato de generosidade. É um investimento calculado. Esta nova dinastia decidiu comprar os corações e mentes do povo romano. Hoje, aqui, agora, é o primeiro dia dos Jogos Inaugurais do Anfiteatro Flaviano. O público vai ver mais de 10 mil lutas de gladiadores e milhares de animais sendo mortos. Todos estão empolgados e esperam por isso há muito tempo. Essa façanha magnífica da engenharia levou 10 anos para ser construída. Mas esses jogos fazem parte de uma tradição bem mais antiga. Podemos dizer que este primeiro espetáculo começou a ser planejado 300 anos antes. Hoje, o esporte é um grande negócio. Muitos reclamam de suas mudanças, dizendo que algo nobre se transformou em apenas mais um ramo da indústria do entretenimento. Mas isso não é novidade. As primeiras lutas de gladiadores eram uma questão de honra. Elas tinham um propósito sério e mortal. Em 210 a.C., elas já ocorriam aqui no Fórum. Originalmente, as lutas de gladiadores eram mais um ritual religioso do que um espetáculo de entretenimento. O que se tornou uma indústria enorme com o Coliseu teve um início humilde, como um ritual fúnebre para aristocratas. Quando homens importantes morriam, guerreiros lutavam ao redor do túmulo deles. Os romanos pegam ideias emprestadas de outras culturas e as absorvem. Este é um dos pontos mais fortes desta civilização. É assim que surge o gládio, a arma típica das vitoriosas legiões romanas e também usada por muitos gladiadores. Mas a origem de seu desenho é espanhola. O formato do scutum, o escudo retangular e curvado, teria sido copiado dos celtas do norte da Europa. E a ideia de uma luta sacrificial para honrar com sangue a morte de um grande homem é tomada de outras tribos italianas. E como tantas outras coisas, os romanos a levam a novos extremos. Não existem evidências dessa atividade em Roma até o século III. De repente, a moda se espalhou. E uma série de grandes aristocratas romanos organizou enormes jogos fúnebres. Para comprar o amor das massas, os imperadores faziam grandes espetáculos. Júlio César, considerado por muitos o maior político da história, contraiu grandes dívidas para organizar jogos. Ele exigia que os gladiadores usassem armadura de prata, mas sabia que o investimento seria compensado em apoio. A arena era o lugar onde a política encontrava o show business. Ao abandonar as tradições funerárias, os jogos passaram a exigir palcos permanentes. Os jogos tornaram-se uma parte tão importante da vida que certos oficiais eleitos têm a obrigação de organizá-los e pagá-los com seu próprio dinheiro. Os ricos investiam muito dinheiro nos jogos e faziam isso porque tinham um grande retorno político. Era o melhor jeito de conseguir votos e popularidade, e o personagem principal nessa história era o próprio imperador. É assim que ele mantém a população de Roma ao seu lado, e é daí que vem a expressão pão e circo. O que o imperador Tito quer fazer é levar esta forma de arte ao seu limite. Ele construiu o palco definitivo. Um estádio de última geração no centro da capital imperial.
Naquela manhã de verão, em 80 d.C., o Coliseu recebe pela primeira vez dezenas de milhares de espectadores. Eles encaram um complexo sistema de bilhetes para acessar uma das 76 entradas. A maioria das passagens é coberta. Os cidadãos percorrem túneis e escadarias até emergir à luz do sol para encontrar seus lugares. Só então poderão ver o que o imperador construiu para eles. É impossível negar que a construção do Coliseu foi um ato político consciente, mas o espetáculo também era muito importante. Por isso, os romanos combinaram todos os seus recursos, engenhosidade e imaginação para criar um espetáculo magnífico. É o nascimento do entretenimento moderno. As arquibancadas das áreas públicas impressionam, mas são apenas parte da história. Uma apresentação de tamanha escala exige uma vasta operação nos bastidores. No Coliseu em si, as áreas de acesso restrito foram muito modificadas desde os primeiros jogos e se encontram em ruínas. Mas é possível ter uma ideia da atividade que abrigaram. Os gladiadores lutavam em um círculo de luz. No entanto, não há nada de sofisticado no público que se reúne para vê-los lutar nesta manhã em 80 d.C. Tudo o que eles querem é sangue. O clima lembra-o de uma luta de boxe em Las Vegas. A violência está no ar. Animais selvagens contra criminosos condenados. Mas o público está aqui para apenas uma coisa. Mas o que o público quer? A plateia tem fome de quê? Por que eles estão no Coliseu? É para a luta de gladiadores. Um homem contra outro homem. Homens treinados para matar. O gladiador é um guerreiro heróico ou um vilão a ser vaiado. Ele pode ter sido um escravo, um criminoso ou até um prisioneiro de guerra. Mas agora, ele é um animal de circo enjaulado, consumindo alimentos altamente calóricos e sendo espancado regularmente. Ele é objeto de desprezo, inveja, admiração e até luxúria. Se tiver sorte, a fama o espera. O público cantará seu nome e ele conquistará a liberdade. Mas seus dias se dedicam a aprimorar as únicas habilidades pelas quais ele será valorizado: lutar, matar e morrer. Os gladiadores eram treinados em instalações especiais, os chamados ludi, ou jogos, literalmente. Mas provavelmente não era um lugar divertido, era lá que os gladiadores viviam e parecia um alojamento militar. Nas décadas após a abertura do Coliseu, uma enorme escola de treinamento com sua própria arena será construída ao seu lado para fornecer lutadores habilidosos. Ela parece pequena, mas apenas se comparada ao próprio Coliseu. Na verdade, ela abriga centenas de homens. O treinamento dos gladiadores era muito semelhante ao dos soldados romanos. Assim como um soldado, o gladiador tinha que aprender a manejar uma espada. Tanto os legionários quanto os gladiadores treinavam usando um gládio, a espada padrão, de 2 gumes. O gládio é projetado para o combate a curta distância, para cortar e perfurar sob a proteção de um escudo no calor da batalha. Muitos dos gladiadores viram pessoalmente como os legionários o usam. Como prisioneiros de guerra, eles os enfrentaram. Mas enquanto os legionários aprendem a matar com uma eficiência quase industrial, o treinamento recebido pelos gladiadores é diferente. Eles devem entreter. A luta é um espetáculo. É extremamente ritualizada. É totalmente diferente de uma luta comum, da dos soldados. O público romano era obcecado pelas lutas de gladiadores. E eles não só compareciam às disputas, eles eram fãs dos gladiadores, analisavam as lutas, estudavam os vários tipos de gladiadores, acompanhavam suas carreiras e os celebravam em canções e histórias. Isso é indiscutível. O mundo antigo e os romanos em particular achavam o combate até a morte absolutamente fascinante. O gladiador se torna objeto de culto em todo o mundo romano.
Com a inauguração do Coliseu, a intenção do imperador é pegar essas duas forças, o poder do gladiador e a obsessão do povo romano, e canalizá-las para sua própria glória. Toda a cidade de Roma é mobilizada pelos jogos. Os números são impressionantes. Ao longo de 100 dias, em uma cidade de 1 milhão de habitantes, até 5 milhões de ingressos serão distribuídos. São milhares de duplas de gladiadores, cada uma delas comprada por mais do que a maioria dos cidadãos ganhará em toda a sua vida. Nem os vencedores lutarão mais do que 2 vezes ao longo dos próximos 100 dias, mas todos precisam ser treinados, transportados, alimentados e equipados. E haverá um número enorme de mortos. As águas do rio Tibre, onde Roma sempre descartou os mortos pobres demais para um enterro adequado, serão poluídas por mais corpos. Sem contar as feras. Relatos antigos sugerem que nesses primeiros jogos, 5.000 animais serão mortos. O entretenimento matutino no anfiteatro sempre começava com animais sendo caçados e abatidos. E embora este seja apenas um número de abertura, o público não se contenta facilmente. Os romanos estavam acostumados a ver todo tipo de animal. Javalis, cervos e também animais exóticos, leões, tigres, panteras. Tito tinha que mostrar uma coisa na inauguração que eles nunca tinham visto. O escritor Marcial oferece o único relato presencial dos jogos inaugurais. Embora seja quase inacreditável, ele conta a seguinte história sobre Tito. Ele apresenta ao público um rinoceronte. E é como se vissem um unicórnio. Os romanos nunca tinham visto aquela criatura e ficaram pasmos. E o rinoceronte não decepciona. Ele puxa a briga com um touro e também depois enfrenta um urso. Ele chifra o urso e o joga por cima do ombro sem nenhuma dificuldade. Isso é o entretenimento romano. O relato de Marcial é repleto de histórias como esta. Para agradar ao público, a caçada deve apresentar um animal tão exótico quanto mortal. Por trás disso tudo, há importantes mensagens políticas. Em primeiro lugar, tamanha exibição pública de extravagância simplesmente diz: nós somos romanos, podemos fazer o que ninguém mais pode. Em segundo lugar, a escolha de animais exóticos passa uma mensagem específica. Ela traz o império para Roma. Esta cidade controla um território com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela tem portos fortes e quartéis nos recantos mais distantes do mundo conhecido. O imperador está dizendo ao povo que não existe lugar onde suas estradas, exércitos, rotas comerciais e influência não possam chegar. O que começa como um combate bastante simples e puro entre duas pessoas se transforma em um meio de expressar o controle do homem sobre o mundo animal e também numa forma de anunciar a extensão do Império Romano e a vastidão das conquistas romanas. Um dia de jogos contém certos elementos essenciais. Após a luta de animais pela manhã, vem a pausa do meio-dia. Quando o sol atinge seu ponto alto, o público se alimenta. Muitos ganham dinheiro matando a fome da plateia. Como em qualquer evento esportivo moderno, a comida e a bebida fazem parte do programa. A pausa para o almoço é acompanhada por um espetáculo peculiar, uma execução pública. Os métodos mais comuns são a crucificação e o damnatio ad bestias, no qual um homem desarmado é lançado aos animais selvagens. Depois que todos os vestígios da carnificina são removidos, as verdadeiras lutas podem começar. Naturalmente, Tito tem o melhor lugar do anfiteatro. São os seus jogos. Ele tem um papel quase sagrado como patrono, o oficial responsável. Mas, acima de tudo, ele está lá para ser visto. Bem em frente ao camarote do imperador, ficam as virgens vestais. Estas sacerdotisas são as mulheres mais importantes de Roma. Elas guardam o espírito da cidade, sua chama sagrada. Sua presença é o único traço restante das origens dos jogos como uma forma solene de sacrifício.
o ritual sagrado tornou-se totalmente irreconhecível. No mesmo nível, ao redor de toda a arena, ficam os senadores. Eles são a elite, as pessoas mais ricas e mais importantes de toda a sociedade romana. Eles estão aqui porque este é o evento social mais importante do ano. Eles têm suas próprias redes de influência que se espalham por toda a arquibancada. Quanto mais alto o assento, menos importante é o espectador. Logo acima, no anel seguinte, fica a ordem equestre dos cavaleiros. Eles também eram pessoas extremamente ricas. Não tão influentes ou ricas quanto os senadores, mas ainda assim muito importantes. Acima deles ficam as pessoas que não importam, a plebe urbana. Agora todos estes grupos, cientes de seu lugar na sociedade, de suas lealdades, de seus privilégios, estão reunidos, exatamente como Tito havia planejado. Este é seu povo, seus jogos, seu triunfo. $50.000 pessoas comeram, vibraram e se estarreceram durante os jogos de abertura do Coliseu. Elas viram lutas com animais, execuções e se juntaram ao povo mais poderoso da Terra para assistir ao maior espetáculo da Terra. No fim, o imperador Tito é o maior beneficiado, porque existem 3 vencedores. Temos Verus e Priscus na arena e também o imperador, que concede a vitória aos 2. No fim do primeiro dia de jogos, as lutas de gladiadores foram totalmente transformadas. Elas se tornaram um símbolo do elo entre o público romano e o imperador romano. Agora, elas são um laço entre a família imperial e o povo da cidade de Roma. Será que Tito conseguiu um início glorioso com o que fez no primeiro dia? Sem dúvida. Ele surpreendeu o público, ele o impressionou, ele o chocou, mas ele ainda tinha 99 dias pela frente. Tito não pode prever o que o futuro reserva. Na verdade, seu reinado durará apenas mais alguns meses. Segundo alguns, ele morrerá assassinado pelo próprio irmão em 1 ano. Mas ele fez o bastante. O escritor Suetônio o chama de deleite da raça humana. Ele conquista uma espécie de imortalidade. Tito e seu pai, Vespasiano, o homem que iniciou a construção do Coliseu, serão transformados em deuses e louvados em um templo em frente ao Fórum. Mas, acima de tudo, eles deixam para trás esta estrutura. O maior anfiteatro do mundo antigo. O modelo para todos os estádios. Está começando mais um programa Evidências e nós continuamos aqui na exposição sobre a Roma Antiga da Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte. Atrás de mim eu tenho um painel muito importante que veio de maneira inédita e especial para o Brasil. Ele faz parte da antiga cidade de Pompeia, que era do Império Romano. Pompeia, só para lembrar, foi uma cidade destruída por volta do ano 73 d.C. pelo vulcão Vesúvio. O vulcão soterrou não apenas a cidade de Pompeia, mas também a cidade de Herculano, e, debaixo das cinzas, as casas ficaram preservadas por séculos. Quando os arqueólogos começaram a escavar, encontraram esses painéis magníficos. Note que a tinta é original daquele tempo, de quase 2000 anos. Dá para imaginar?
Estes painéis, com esta tinta original, retratam a vida diária dos cidadãos romanos daquele tempo. Como eram o seu lazer, o seu trabalho, a sua casa, a sua educação, enfim, a vida diária daquele tempo. E o nosso programa hoje vai focar de maneira especial a religiosidade no Império Romano. Como as religiões de várias culturas e vários povos se encontraram dentro da cultura maior do Império Romano. Portanto, fique conosco, pois o programa Evidências está só começando. No ano 31 a.C., Otaviano, que era filho adotivo de Júlio César, derrotou Marco Aurélio e se tornou o grande soberano de toda a Roma. Ali, ele agora mudou-se para o imperador César Augusto. Agora, para conquistar essa vasta região, ele tinha que ter um grande domínio e uma grande influência sobre o exército, sobre a população. Só para você ter uma noção dos seus soldados, ele conseguiu arregimentar 58 legiões de soldados romanos, todos fiéis ao seu governo. Agora, além da política, além do apoio popular, ele tinha, é claro, que ter o apoio da religião, a grande força da antiguidade, a grande força da sociedade. Por isso, a Roma de Augusto César foi também a Roma do encontro cultural de religiões de vários povos que foram subjugados. Vamos conhecer algumas dessas religiões que agora faziam parte da vasta cultura romana. E em pouco tempo, as gerações transformam-se e passam adiante a tocha de vida. De todos os povos daquela época, a Grécia talvez foi uma das maiores fornecedoras de cultos e mitologia para os romanos. Aqui eu tenho comigo a estátua do principal deus grego, Zeus, que os romanos rebatizaram de Júpiter. Júpiter, segundo a mitologia grega, seria filho de Cronos. Como eu falei, ele tinha na Grécia o nome de Zeus. Ele teve uma batalha celestial contra o seu pai e assumiu o poder. Então, como ele tinha mais 5 irmãos, ele dividiu com esses 5 irmãos o governo do mundo através do Monte Olimpo. Os seus irmãos seriam Hades e Poseidon. Poseidon, para os romanos, acabou tendo o nome de Netuno. Aliás, Júpiter, Netuno, são todos nomes de planetas do Sistema Solar. Daqui a pouquinho vamos falar também de Vênus, que foi outro nome de uma divindade que hoje faz parte da astronomia. Zeus, o grande e poderoso deus dos gregos, importado por Roma no nome de Júpiter e também hoje presente aqui na coleção de estátuas vindas da Europa. Essa é uma estátua interessante, toda feita em bronze. Ela representa o deus Apolo, deus da profecia, da música, das artes, também um padrão de beleza. E em alguns momentos, na mitologia grega, que novamente foi importada por Roma, Apolo também representou o deus Sol. Era Apolo em sua carruagem que guiava o Sol através do céu. Apolo, mais uma das divindades que também foram incorporadas pelo Império Romano. Esta aqui fazia parte certamente de algum patrício de Roma muito rico que tinha a estátua com os braços estendidos, como você pode ver aqui, para enfeitar a sua casa. E os braços estendidos serviam também para segurar lamparinas que ajudavam a iluminar a casa, a sala, algum ambiente ali. Agora imagine quantas famílias romanas não devem ter feito a sua refeição à noite, iluminados pelos braços do grande deus Apolo, o deus do sol. E tem mais um detalhe que eu esqueci de mencionar da estátua de Apolo que acabei de mostrar para vocês. É que observando mais detalhadamente a cabeça da estátua, eu pude perceber que o cabelo não é romano, é egípcio alexandrino. Isso mesmo, egípcio. Aquela estátua que um dia ornamentou a sala de algum rico patrício romano, lembra, sustentando as 2 velas ali, ou as 2 lâmpadas para iluminar a família durante uma refeição? Esta estátua foi produzida ou importada do Egito para Roma. Isto mostra que eles tinham um grande comércio, não apenas de imagens, de ornamentos, mas também de cultura e de religião.
é que, embora a globalização pareça ser uma invenção da modernidade, ela já existia de alguma maneira ali em torno do Mediterrâneo durante o Império Romano. E não somente a globalização, mas também a mistura de culturas e religiões, especialmente o sincretismo. Você se lembra da imagem de Zeus, agora cognominado Júpiter, que eu mostrei para vocês? Veja mais estas duas estátuas de Zeus que nós temos aqui, ou melhor, Júpiter para os romanos. Este Júpiter que está aqui está um pouquinho diferente, porque ele está misturado com uma outra divindade, Serapis, que também fazia parte da mitologia dos povos conquistados por Roma. Essa aqui atrás de mim é a deusa da beleza dos gregos, que os romanos chamavam de Vênus, mas antes tinha o nome de Afrodite. Vênus, para os romanos, ou Afrodite para os gregos, era aquela que representava toda a beleza das divindades. Aliás, tem até um planeta no Sistema Solar que tem esse nome até hoje, o planeta Vênus, que, por contradição, é um planeta infernal. Mas voltando a falar da história antiga, a Vênus representava todo o ideal das mulheres daquele tempo. Eu sei que você pode estar achando estranho porque, para padrões de beleza, ela está um pouquinho fora do que a estética moderna identifica como beleza feminina. Mas isto é para os nossos tempos. Naquela época, os romanos pensavam um pouquinho diferente. Agora, deixe-me contar para você a mitologia que deu origem ao culto a Vênus. Os gregos que iniciaram sua história diziam que ela era filha do grande Uranus. Numa outra versão, ela seria filha de Zeus. A história disse que numa batalha celestial, segundo esse mito, o órgão masculino de seu pai foi cortado. Esse órgão foi lançado no mar e, uma vez no mar, fez uma espécie de espuma. E dessa espuma nasceu a grande Vênus, ou Afrodite, idolatrada pelos gregos e pelos romanos. E até hoje, admirada por muita gente em todo o mundo. O lar é onde o seu coração está. O imperador tinha que ter em torno de si uma grande propaganda religiosa. Ele mesmo tinha que parecer muito religioso. Esse altar aqui foi apelidado pelos historiadores de Sandalários. E sabe por que esse nome? Porque ele ficava na Rua dos Sapateiros, na antiga Roma. Era um altar público, mas ao mesmo tempo era em homenagem aos lares. Curiosa essa palavra, lares. Lares, na época romana, eram divindades cultuadas pelos que estavam na família. Durante um tempo, os lares passaram a representar até ancestrais que já haviam morrido e que as memórias eram então ali cultivadas. Da palavra lares para essas divindades, veio a palavra lareira, que até hoje nós usamos, e a palavra lar. Pois bem, esse altar aqui aos lares tinha um lugar onde o incenso geralmente seriam queimados, oferendas eram oferecidas e todo feito em mármore, muito bem ornamentado, trazia a figura do próprio Augusto, vestido com vestes sacerdotais, Lívia do outro lado e aqui um sobrinho, tudo para a boa propaganda da religiosidade dos romanos. Você já ouviu falar da flauta Pan? Pois é, este é mais um dos elementos que temos até hoje e que tem uma ligação original com a cultura dos velhos e antigos romanos. Este aqui é um erma do deus Pan, isto mesmo, o mesmo nome da flauta. O Pan, ou o erma, seria uma espécie de pilar volitivo, evidentemente cultico, onde eles colocavam um membro superior e a cabeça do deus Pan. Curioso que aqui ele está com um chapéu um tanto diferente para o que a gente imagina que os romanos poderiam usar. Ele está vestido de pastor. Pan era o deus dos bosques, o protetor dos animais, e aqui ele tem um animal no seu ombro e a representação viva da preocupação que os romanos também tinham com os bosques e com a natureza, já naqueles idos. Uma das festas populares mais questionadas pelos religiosos hoje é o carnaval. Você sabe que ali é promovido uma série de orgias, às vezes em meio à dança, à festa, também tem muita bebedeira, briga, etc, etc, etc. Mas você sabia que o carnaval tem uma origem religiosa? Isto mesmo,
era no passado uma festa dos religiosos, primeiro dos gregos e novamente dos romanos. Os gregos adoravam a um deus chamado Dionísios, que era um dos filhos de Zeus e era o deus do vinho. Os romanos rebatizaram esse deus com o nome de Baco, o deus do vinho. E eu tenho aqui atrás uma estatueta de Baco e também um painel mostrando o culto ao deus Baco. Você percebe que ele tem na cabeça vários cachos de uva. Esses cachos de uva evidenciam a sua relação com o vinho. E você já viu falar a palavra bacanal, que é uma orgia sexual? Pois é, bacanal vem da palavra Bacchus, que era o deus do vinho. Um comportamento questionável da modernidade com a sua origem no velho Império Romano. Há sempre uma novidade vindo da África. Uma coisa que nos chama a atenção nesse encontro cultural de religiões em Roma era a maneira como ela importava esses cultos e os adaptava à sua própria cultura. Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho uma bela estátua em 2 tipos de mármore, o mármore negro e o mármore branco, e é uma estátua da deusa Ísis. Agora, você deve saber, Ísis é uma divindade egípcia, mas esta estátua que está do meu lado não tem nada de egípcio. A roupa é romana, o cabelo é romano, até o jeito do rosto é romano. Eles importaram do Egito o culto de Ísis, porém o transformaram num culto da sua própria cerimônia religiosa romana. A Ísis dos egípcios, que está aqui, é bem diferente daquela que encontramos lá nas catacumbas, nas pirâmides, enfim, nas terras dos faraós. É uma Ísis convertida, digamos assim, à cultura dos romanos. Mas esta propaganda religiosa deles não ficava só com os egípcios, não. Veja esse outro exemplo aqui. Aqui tem o deus Serapis, que você já viu no outro bloco. Mas esse Serapis aqui, ele está sentado num trono e a estátua está bem antiga, portanto está um pouquinho apagada. Aqui na parte você tem um cachorro com várias cabeças. Esse cachorro é o cão Cérbero, que na tradição grega era o cão que cuidava do império de Hades, ou seja, o cão que ficava na porta do inferno. Os gregos contavam, inclusive, de uma história onde Hércules teria enfrentado o Cérbero, o cão de várias cabeças que cuidava dos portais do inferno. Agora você vê o culto de Serapis misturado com a lenda grega a respeito do Cérbero e importado para a cultura dos romanos. Mas a importação não parava por aqui. Eu quero chamar a atenção para uma outra estátua que nós temos aqui à minha esquerda. Esta mulher é uma patrona romana desconhecida, não sabemos quem ela seria apenas alguém normal do povo, evidentemente do povo da elite. Mas veja que curioso, ela, embora fosse uma cidadã rica, não estava vestida apenas como uma patrona romana, mas ela estava vestida com as vestes da deusa da fortuna. A cornucópia aqui na sua mão é como se fosse um chifre, que geralmente estava cheio de moedas, de flores, de frutos, representando a abundância e a riqueza. Não é por menos que a palavra fortuna, no latim, acabou virando em português a palavra fortuna, que significa riqueza. E para terminar esse bloco aqui, eu quero chamar a atenção de mais uma imagem que mostra o sincretismo romano, podemos dizer assim, o encontro de várias culturas religiosas dentro da sua própria formação latina, dentro do próprio domínio dos imperadores. É a imagem da grande mãe Cibele. O culto a Cibele chegou em Roma um pouco antes do cristianismo. E Cibele era considerada a Magna Mater, ou seja, a grande mãe. O culto de Cibele já vem desde a região da Ásia e uma coisa nos chama atenção. Nesta forma romana, Cibele aparece como Serapis sentada num trono. E você pode notar que aqui embaixo ela tem 2 leões. Sabe por que isso nos chama atenção? Porque, curiosamente, os primeiros cultos ou as primeiras imagens iconoclastas de Maria, que foram fundadas pelo cristianismo depois de Constantino, também traziam Maria sentada num trono, ladeada por 2 leões, exatamente como a imagem da grande mãe Cibele. Alguns historiadores chegam a pensar se não haveria aí alguma coincidência de origem dos 2 cultos. Isso é um bom assunto para se pesquisar. Mas tem uma outra divindade aqui nesta galeria que eu quero mostrar para você porque tem uma relação muito especial com o principal dia de guarda do cristianismo hoje, que é o domingo, ao invés do sábado mencionado na Bíblia judaica. Esta divindade explica um pouquinho deste feriado. Então vem comigo que eu quero mostrar para você. Está bem aqui.
muito bem preservado. Este deus que eu mencionei é o deus Mitras. Neste quadro aqui, ele está representando uma cena da mitologia de Mitras, onde ele destrói um touro celestial. Mitras geralmente aparece com roupas de um soldado porque ele acabou sendo incorporado pelo exército romano como o patrono de todas as legiões romanas. O curioso é que Mitras tinha como representação máxima o sol. O mitraísmo foi um culto que veio da Pérsia, veja, de tão longe, e chegou até Roma. Os romanos importaram Mitra com todo o seu conteúdo litúrgico, cultico e também artístico e guerreiro. Talvez foi por isso que os soldados romanos resolveram adotar Mitras como o patrono das legiões romanas. E qual a relação de Mitras com o domingo? É muito simples. Você se lembra que eu falei que Mitras tinha como representação máxima o sol? Os persas tinham uma adoração ao sol através de Mitras, e Mitras era confundido com o próprio sol. Quando os romanos importaram o culto de Mitras, importaram também um festival religioso em homenagem a ele. E o primeiro dia da semana era então em latim chamado Dies Solis, em homenagem ao deus Mitras. Acontece que, por volta do 4º século depois de Cristo, Constantino, o imperador romano, pretensamente se converteu ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, várias dessas adaptações que mostramos para vocês que Roma fez de cultos de outros povos foram importados desta vez para a religião cristã, que agora se dizia cristã e romana. Nesta importação de vários dados, o culto de Mitras também veio. E o dia do sol, Dies Solis, foi incorporado na tradição cristã como comemoração ao dia da ressurreição de Jesus. É que Jesus ressuscitou no domingo. Então, aproveitando a coincidência, Constantino estipula um dos primeiros decretos dominicais de maneira oficial. É curioso que, mesmo antes de Constantino, alguns grupos cristãos, embora continuassem guardando o sábado conforme reza a tradição judaica que eles importaram no Antigo Testamento, para adaptar-se à cultura romana, começaram também a se reunir no domingo e evitar a reunião no sábado. Sabe por quê? Para não serem confundidos com os judeus. Isto mesmo. Cristãos que não queriam ser judeus começaram a se reunir no domingo, não para guardar o domingo, mas para evitar confusão com o judaísmo. Depois, esse se reunir do domingo começou a ficar regular e o sábado aos poucos foi ficando esquecido. Quando então Constantino vem e decreta uma nova lei dominical, obrigando que todos descansem no venerável dia do sol, ficou fácil os cristãos incorporarem isso, principalmente agora que o cristianismo estava sendo a religião do Estado, principalmente agora que Constantino se dizia o grande líder da igreja. Aliás, um dos títulos que o imperador tinha era Pontífice Maximus, que significa construtor de pontes. É que o imperador aproveitava o culto de Mitras e se dizia a representação humana do deus Mitras. E ele era também o sacerdote supremo, o primeiro sacerdote do culto a Mitras. Então, Pontífice Maximus, em latim, significa construtor de pontes entre o homem e Mitras, entre a humanidade e a divindade. Novamente a curiosidade. O título Pontífice Maximus acabou sendo incorporado para o chefe da religião cristã ocidental e até hoje é aplicado, por exemplo, ao Papa. Estas são algumas curiosidades que temos da religiosidade do encontro cultural de religiões da antiga Roma. Espero que você tenha gostado desse programa, porque Evidências está aqui para mostrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e a compreender a história das religiões e a história do cristianismo. Um grande abraço para você.